Você se considera um cara inseguro? Ou você é um cara seguro, um cara confiante? Como se tornar um cara mais confiante, né? Como se tornar um cara mais seguro de si? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sino de notificações para estar recebendo os próximos vídeos, tá? Se você quer se tornar um cara mais seguro, né, de si, um cara mais confiante, um cara que consegue se comunicar nos ambientes, um cara que consegue conversar com uma mulher sem estar se tremendo todo, sem estar ficando gaguejando e tremendo, né? Olhando para baixo, olhando para os lados. Você conseguir olhar diretamente nos olhos daquela gata que você tanto quer conquistar. Continue aqui no canal, tá? Se inscreva que você vai estar recebendo os próximos vídeos que eu vou estar falando sobre esses assuntos. O ponto principal para você conseguir se tornar um cara mais confiante é você treinar, conversar. Se você é aquela pessoa que não fala muito, se é um cara que você tem vergonha de conversar com as pessoas, se sente inseguro quando vai falar com as pessoas, treine a sua comunicação, entendeu? Quando for pegar na mão de uma pessoa, aperte firme na mão da pessoa. Quando você for comunicar com a pessoa, que você for cumprimentar a pessoa, procure cumprimentar sempre olhando nos olhos da pessoa, entendeu? Sempre olhando nos olhos, pega na mão de forma firme. Não seja aquele cara que pega na mão da pessoa com a mãozinha de alface. Você não precisa pegar para quebrar a mão da pessoa, mas você aperta firme e olha no olho. Se você estiver sentado, sempre que for cumprimentar uma pessoa, levante. Entendeu? É interessante você ter essas características, entendeu? E quando você for falar, você não seja aquele cara meio termo. Ah, não sei, indeciso. Eu não sei, cara, não sei. Sempre fale sim ou não. Não tenha mesmo meio termo com você. Seja aquele cara firme, que você fala sim ou não. Entendeu? Outro ponto também é você, quando for falar com uma pessoa, olhar sempre nos olhos. Entendeu? Sempre ser aquele cara que olha no olho da pessoa. Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal. Tem alguns vídeos que eu falo sobre essa questão de olhar no olho da pessoa. Entendeu? Fazer sempre algumas pausas para você não se gaguejar todo. Não ser aquele cara que fala apressado, atropelando palavras. Porque isso aí significa insegurança, cara. Entendeu? Você não tem pressa. Você não precisa ter pressa. O cara seguro, o cara confiante, ele não é aquele cara apressado, aquele cara agoniado. Ele é um cara tranquilo. Escuta a pessoa falar e dá sempre algumas pausas, porque você consegue ouvir o que a pessoa tem a dizer direito e você consegue raciocinar antes de você dar qualquer resposta. Você consegue pensar muito bem na sua resposta. Como exemplo, aquele Thomas Shelby, você vê que ele é um cara que ele não é reativo, né? E ele é um cara que ele sempre escuta. Ele escuta mais do que ele fala. Ele deixa as pessoas falarem e ele fica ouvindo. E ele é um cara sempre assertivo em suas palavras. Por quê? Porque ele é um cara tranquilo. Entendeu? Ele não se deixa abalar. Embora, para muita gente, você conseguir atingir aquele estágio ali, você chegar naquele nível de confiança, requer muito treino, requer muito tempo. Mas é interessante que você foque na calma, na tranquilidade para conversar. Não seja aquele cara que, quando for conversar, chega atropelando tudo. Seja aquele cara mais tranquilo. Escuta o que a pessoa tem a dizer e depois você vai e fala no seu tempo, sempre dando aquela pausazinha, principalmente quando tu estiver conversando com uma mulher, entendeu? A mulher é interessante você deixar ela falar. Mulheres adoram falar. Deixa ela falar, pergunta sobre ela. Quando você estiver trocando ideia com a mulher, deixa ela falar à vontade. E você vai conversando mais de boa. Você tem mais tempo, você fica mais tranquilo, que você coloca a responsabilidade sobre ela. Enquanto você simplesmente escuta, ela vai perguntar de você. Mas fale tranquilo, fale pouco. Direcione sempre o assunto para ela. Assim você tem mais tempo. Quando você estiver resolvendo alguma coisa, estiver em uma reunião, só converse se a pessoa perguntar para você algo. Não te perguntou, não fale nada, escute.
Quando você escuta mais, você tem sempre algo a mais a aprender, entendeu? Então esse é o segredo para você se tornar um cara mais confiante, entendeu? Para você se tornar um cara mais seguro de si. Pega essas dicas que você vai se dar muito bem nos seus compromissos, nos seus encontros, nas suas reuniões, no seu dia a dia. Valeu!